O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida e em sua família nesta hora. É motivo de muita alegria estarmos juntos mais uma vez em mais um programa Moriá. Queremos compartilhar o amor de Deus através de nossa programação. Então fique conosco, abra o seu coração. Que Deus continue te abençoando grandiosamente em nome de Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Você pode adorá-lo. Você pode glorificar o nome dele. Aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar. Aquele que primeiro nos amou. Este é o tempo de festa, este é o tempo de louvor pra celebrar. Aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em
Deus está trabalhando nos mínimos detalhes. Posso ouvir, posso ouvir todo a morte toda Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias 29, versículo 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu titulei a mensagem desta noite como sendo: não é o fim, Deus está no controle. Continue orando. Nós precisamos, dia após dia, termos plena confiança nesse Deus que nós servimos e jamais esquecermos que Ele está no controle de todas as coisas. Nada está fora do controle de Deus. E se a situação não estiver tão favorável, eu preciso continuar crendo que Deus está no controle do mesmo jeito. Mas eu também não posso perder a prática da oração. Crise não é sinônimo de derrota. Não estamos mais dispostos a lutar. A intensidade da oração está sendo gradativamente abandonada por muitos. Nós estamos no modelo da oração relâmpago, aquela coisa muito rápida. Estamos abandonando a prática da oração e, em muitos momentos, nós somente citamos os nossos desejos e as nossas necessidades a Deus. Só falamos, só expressamos em poucas palavras aquilo que desejamos e aquilo que necessitamos. E eu volto a falar para você, não é o fim. A situação pode não estar favorável para a sua vida, mas não é o fim, porque Deus está no controle. O que você precisa fazer é continuar orando, crendo que Deus irá providenciar a válvula de escape para você. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos Moisés orando e Deus abrindo o mar vermelho. Moisés orou, Deus abriu o mar vermelho, o mar se dividiu. Elias orou e Deus mandou o fogo dos céus. Daniel orou e Deus enviou um anjo que acalmou, segurou aqueles leões e nada aconteceu com Daniel. A Bíblia nos apresenta muitos relatos de orações e orações respondidas, e ela nos recomenda a oração como uma forma de nos apoderarmos do poder infinito de Deus em nosso favor. Se a situação não está boa, se a crise bateu, continue crendo que Deus está no controle e fique firme orando ao Senhor. Precisamos orar, precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Precisamos colocar a igreja, a nossa cidade, a nossa nação, colocarmos tudo diante do Senhor. E eu quero pensar um pouco com você sobre isso. De repente, o que você está passando, você pode até imaginar que a situação está muito complicada, e pode até estar, mas não é o fim, porque eu creio que Deus está no controle da sua vida também. Nós iremos ler um texto que está no livro de Atos capítulo 12, eu gostaria que você abrisse comigo esse texto, Atos 12, do versículo 1 ao 5, nós vamos analisar a vida, a situação que Pedro estava, e aparentemente a situação que Pedro estava era o fim, a situação estava terrível para Pedro nessa hora, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar,
e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, Pedro estava nessa hora preso e encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha o que esse texto, versículo 5 diz. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A situação de Pedro aqui era uma situação terrível. Pedro estava preso, indo ser apresentado para os judeus, para um propósito: ser morto. Porque Herodes havia feito isso com Tiago, e o povo gostou. O povo achou isto agradável, e ele empolgou com a satisfação do povo, continuou mandando prender os discípulos, e pegaram e lançaram a mão de Pedro, jogaram Pedro no cárcere. E Pedro agora estava em uma situação complicada. Ele sabia muito bem que o quadro que ele estava nesse momento, até aquele momento, era um quadro muito difícil. Estava preso e ele estava esperando, Herodes estava esperando o momento para apresentar Pedro ao povo, para correr da mesma forma como aconteceu com Tiago. Herodes estava esperando só uma oportunidade para apresentar Pedro. Então Pedro, a situação dele não era boa não. Era uma situação complicada. Só que o versículo 5 nos chama a atenção. A igreja fazia oração contínua, orando em favor de Pedro. A igreja estava clamando a Deus para que Deus entrasse com providência em favor de Pedro. A sua situação pode estar terrível, mas existe alguém orando por você. E Deus entrará com providência em seu favor. A sua situação pode estar difícil, mas existe alguém orando por você. Existe alguém clamando em seu favor. E Deus vai entrar com providência. Pedro estava ali preso, e a igreja estava orando. A igreja estava clamando: Deus, olha, o nosso irmão está preso. Deus, Pedro será morto como Tiago foi. Deus, entre com o recurso. A igreja estava clamando. E quando olhamos para esse texto, o versículo 4 mostra a quantidade de soldados que estavam ali naquela prisão com Pedro. A quantidade era assustadora. 16 soldados estavam ali. 2 estavam com Pedro, um ao lado do outro. Estavam ali, e Pedro algemado com aqueles soldados. Os outros na sentinela, na porta, e os outros ali dentro daquela prisão espalhados. 16 soldados. Só que isto jamais tinha condições de deter o braço forte do Senhor. 16 soldados jamais teriam a condição de impedir o que Deus tinha por fazer em favor de Pedro. Pode existir uma multidão te atrapalhando, mas essa multidão não é capaz de deter o poder de Deus em seu favor. Pode existir uma cidade contra você, mas se Deus tem um propósito em te abençoar, se Deus tem um propósito em te guardar, nada impedirá a bênção de Deus de chegar em seu favor. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, ele estava já ali preparado para levar Pedro para ser julgado
diz o texto do versículo 6, estava Pedro dormindo entre os soldados. Pedro estava dormindo entre os soldados. Normalmente a gente perde o sono quando a situação é difícil, né? Quando a gente passa por uma crise forte, a gente fica dias sem dormir. Dormimos algumas horas, alguns minutos. E aqui diz que Pedro estava dormindo entre os soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro, acordando Pedro, despertando Pedro, disse: levanta-te depressa. Quando o anjo falou, levanta-te depressa, caíram-lhe das tuas mãos aquelas correntes que prendiam Pedro juntamente com aqueles soldados. Sem Pedro fazer um esforço, sem Pedro fazer nenhuma força, quando Pedro se levantou ali, as correntes caíram no chão. E olha o que é que diz o texto. Ele disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E Pedro começou a segui-lo. Lança a tua capa, lança as suas costas a capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava achando que ele estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Olha que segurança que Pedro estava. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. As portas abriram automaticamente, sem Pedro colocar a mão. O homem que estava ali, correndo o risco de morte, que estava preso, encarcerado, algemado com outros homens, agora nesse momento está lá fora, porque Deus entrou com providência. Deus está escancarando as portas, te libertando, te abençoando, entrando com a providência na sua vida, porque Ele quer te usar como instrumento para a glória do nome dEle. A oração, minha irmã, é o caminho para você ver a resposta de Deus na sua casa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. A oração não é o fim, a situação não está no fim, a situação não acabou, Deus está no controle. Ore, clame a Deus, Deus vai entrar com providência na sua vida, na sua casa. O nosso programa está chegando ao final e eu quero te agradecer pela oportunidade que você nos concede, pela confiança de estarmos aí na sua casa. O nosso programa ele está sendo transmitido toda terça-feira às 18h30, com reprise na quinta e sexta-feira no mesmo horário. Eu quero te fazer um convite também. A nossa igreja ela está localizada na rua José Luiz Tanuri, número 503, no bairro Tabajaras. A referência é a Escola Pequeno Príncipe. Os nossos cultos, anote aí. Terça-feira, o nosso culto de libertação. Na quinta-feira é o Seminário Batista Moriá. No sábado, às 19h30, é a programação da mocidade. Domingo, 9h da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E às 19h30 do domingo é o nosso culto de celebração. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez em seu favor, em favor da nossa cidade, em favor do nosso programa, para que Deus continue abençoando, que Deus continue nos dando a direção para produzirmos o melhor em seu favor, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos chegando nessa casa. Que a abundância da tua misericórdia se manifeste. Abençoe também a nossa cidade, abençoe o nosso estado, a nossa nação. Senhor, entre com socorro nesta vida que nos escuta nesta hora. Que a tua misericórdia possa verdadeiramente se manifestar. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.